Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nos unimos a toda a igreja para rezarmos juntos pelas vocações. Nesse mês em especial, nos conscientizamos de nossas responsabilidades como cristãos, pois não podemos nos esquecer da vocação primeira e mais importante de todas, a vocação à vida cristã. Todos somos vocacionados à santidade e fora desse caminho não temos como viver bem, qualquer que seja o nosso chamado pessoal. Nesse quarto domingo comemoramos as vocações leigas. Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus, a participar ativamente da igreja e do reino, contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo à pátria celeste. Assumir essa vocação é doar-se pelo Evangelho, estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. Aos leigos e leigas, a nossa prece e oração pela sua vida, vocação e missão no mundo. Caros irmãos e irmãs, a liturgia do 21º domingo do tempo comum fala-nos de opções. Recorda-nos que a nossa existência pode ser gasta em coisas superficiais e efêmeras, ou podemos escolher os valores eternos que nos conduz à vida definitiva, à realização plena. Cada um de nós, no dia a dia, precisa fazer a sua escolha. Espero que todos façam boas escolhas. Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel reunidas em Siquém a escolherem entre servir o Senhor e servir outros deuses. O povo escolhe claramente servir o Senhor, pois viu na história recente da libertação do Egito e da caminhada pelo deserto como só Deus pode proporcionar a seu povo a vida, a liberdade, o bem-estar e a paz. Josué deve ser exemplo para todos aqueles que têm responsabilidade na condução da comunidade do povo de Deus em marcha pela história. O seu exemplo convida aqueles que presidem as comunidades a serem uma voz de Deus que interpela, que questiona aqueles que caminham ao seu lado, e convida também os responsáveis pelas comunidades cristãs a testemunharem com a própria vida aquilo que é pedido e ensinado ao povo de Deus. Caros irmãos e irmãs, na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem consequências também ao nível da relação familiar. Para o seguidor de Jesus, o espaço da relação familiar tem de ser o lugar onde se manifestam os valores do reino de Deus. O casal cristão é chamado a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua igreja. O marido e a mulher, feitos à imagem de Deus, estabelecidos numa ordem verdadeiramente pessoal, é chamado a estar unidos em comunhão de afeto e de pensamento e com mútua santidade, de modo que, seguindo a Cristo, o princípio da vida, se torne pela fidelidade do seu amor, através das alegrias e sacrifícios da sua vocação, testemunha daquele mistério de amor que Deus revelou ao mundo com a sua morte e ressurreição, como nos fala no documento Gaudium et Spes, número 52. Para Paulo, o amor que une o marido e a esposa deve ser um amor como o de Cristo pela sua igreja. Desse amor deve, portanto, estar ausentes quaisquer sinais de egoísmo, de prepotência, de exploração, de injustiça. Deve ser um amor que se faz doação total ao outro, que é paciente, que não é arrogante nem orgulhoso, que compreende os erros e as falhas do outro, que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os evangelhos desses últimos domingos, Jesus se apresentou como o pão da vida e proclamou sua carne como alimento para a vida do mundo. Muitos não engoliram isso, não apenas pela dificuldade de compreensão, mas sobretudo por causa das consequências práticas. Estranharam o que Jesus dissera a respeito de sua carne e estranhariam mais ainda sua subida para onde estava antes, sua glorificação, pois esta se manifesta na exaltação ou no enaltecimento de Jesus no alto da cruz, onde ele revela plenamente o amor infinito de Deus, seu Pai. Só pelo Espírito de Deus é possível compreender isso. É difícil alimentar-se com a vida que Jesus propõe como caminho, com aquilo que ele disse e fez, sobretudo com o dom radical de sua vida na morte, pois tudo isso significa compromisso. O Evangelho desse domingo coloca diante
dos nossos olhos 2 grupos de discípulos com opções diversas diante da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica do mundo, tem como prioridade os bens materiais, o poder, a ambição e a glória. Por isso recusa a proposta de Jesus. Outro grupo, aberto à ação de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Os membros deste grupo sabem que só Jesus tem palavras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo aos fiéis de todos os tempos e lugares. E Pedro responde em nome dos fiéis de todos os tempos e lugares: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O que Jesus ensina é o caminho da vida eterna, da comunhão com Deus para sempre. Foi para isso que Jesus reuniu em torno de si os apóstolos, que representavam o novo Israel, o povo de Deus, para que o seguissem pelo caminho, constituíssem comunidade, comungando da vida que ele dá pela vida do mundo. Os 12 apóstolos conviveram de perto. Por isso podem dizer: nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Por isso seguiram Jesus, o Mestre Senhor, o bom pastor, o pão da vida. Convido a todos a seguir Jesus, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Compartilhe essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos proclamar Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, na sua misericórdia e bondade infinita, abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.